Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, eu espero que você goste dos vídeos que nós sempre postamos aqui no canal. E se gostar, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Na verdade, o vídeo que eu estou gravando hoje é um vídeo extraordinário. Não estava planejando fazer esse vídeo porque eu estou em Tel Aviv, saindo de Israel, e daqui a poucas horas eu pego um avião para o Brasil. Mas eu recebi mensagem de muitos amigos do Brasil e também muitas mensagens no direct lá do Instagram perguntando sobre um achado aqui em Jerusalém que, segundo algumas manchetes do Brasil, estariam colocando em xeque a Bíblia Sagrada. Eu tenho, por exemplo, um dos links que me mandaram aqui da revista Galileu. Vou ler para vocês. Templo de 3.000 anos descoberto em Israel põe em xeque textos da Bíblia. Dá vontade de rir a maneira sensacionalista como alguns jornalistas no Brasil gostam de colocar a notícia. Gente, eu estou aqui em Israel. Em primeiro lugar, não é nada disso. Eu vou explicar para você o que é esse achado. É uma escavação que está ocorrendo no sítio arqueológico de Tel Motzah, que fica mais ou menos uns 6, 8 quilômetros de Jerusalém. Se eu não estivesse com o meu horário já marcado para voltar para o Brasil, dá vontade de ir de novo a Jerusalém e fazer esse vídeo lá de Tel Motzah, só para explicar para você em loco o que eu vou falar aqui. Mas mesmo que eu não tenha condições de voltar agora a Jerusalém, eu vou dar algumas informações aqui que possam talvez esclarecer um pouco esta mídia sensacionalista que mais uma vez coloca uma coisa da maneira como não é. Em primeiro lugar, o jornal Haaretz, que é um dos principais jornais aqui de Israel, também publicou o anúncio, mas de uma maneira completamente diferente. Aqueles que lêem inglês podem olhar no site do Haaretz, ali tem uma matéria, tem uma versão em inglês. E lá não diz nada disso que colocou em xeque a Bíblia. Nem os professores da Universidade de Tel Aviv, que estão a cargo dessa escavação, estão dizendo isso. O que acontece é o seguinte, nos anos 2000, ou talvez até um pouquinho antes, começaram a perceber que ali em Tel Motzah poderia ter restos de alguma ocupação antiga israelense do período do Ferro II, que dá mais ou menos cerca de 900, 800 anos antes de Cristo, ok? Muito bem, vamos lá. Em 2012, anunciaram em Tel Aviv que haviam encontrado ali em Tel Motzah um templo grande, e que havia sacrifícios nesse templo. Um templo que rivalizava com o templo de Salomão em Jerusalém e estava a apenas 6 ou 8 quilômetros dele. Só isso. Foi em 2012. Mas por que só agora saiu a notícia assim mais escancarada para os jornais? Eu vou explicar para vocês. Existe um acordo de cavaleiro entre os arqueólogos aqui em Israel, que é o seguinte. Vamos supor que um está escavando na área A, e ele recebe patrocínios da universidade, de empresários, e o outro está escavando na área B. Se aquele da área B descobre alguma coisa muito sensacional ali e chama a mídia, obviamente todos os recursos que estavam sendo pagos na área A vão para a área B. Isso acaba tendo um desvio de recursos, e aí o daqui acaba ganhando notoriedade e o daqui perde orçamento para a pesquisa dele. Então o que acontece? Por um acordo de cavaleiros, eu repito, não é nada antiético, o da área B segura um pouco a notícia, fica com ela guardada, e depois que o da área B já terminou as escavações ali, da área A terminou as escavações, o da B noticia, aí a mídia vai toda lá, cobre, há investimentos e tudo mais, e assim é feito. Então muita coisa que sai nos jornais populares, nas revistas, a descoberta não é nada nova, não é nada recente. A escavação já é bem anterior a isso. Às vezes acontece, como no caso de Tel Motzah, de, na escavação, descobrirem uma novidade, esperarem o momento correto e divulgarem à imprensa. Então, qual é a novidade de Tel Motzah? A novidade é esta. Encontraram um templo que estava em pleno funcionamento ali, na época em que o Templo de Salomão ainda vigorava em Jerusalém, antes da destruição dos babilônios, em 587 a.C., tá certo? E esse templo era pagão. Ali encontraram várias estatuetas da deusa Áshera, de cavalos, de cultos pagãos. Tanto é que uma das especialistas que estão escavando ali, uma das chefes da Universidade de Tel Aviv, ela chamou aquilo ali de javinismo, em referência a Javé, o nome de Deus, javinismo pagão. Só isso. E qual é a dúvida que esse achado arqueológico está levantando? A dúvida é a seguinte. Houve uma reforma religiosa colocada por Ezequias e por Josias. E segundo a Bíblia, esses dois reis, Josias e Ezequias, centralizaram em Jerusalém o culto
ao Deus único, a Javé, um culto sem imagens. E você vai na Bíblia, a Bíblia fala que tanto Josias como Ezequias derrubaram os altares pagãos que havia na terra, derrubaram as estátuas, derrubaram os cultos, os templos, e ficou um culto unificado a Javé. Então a dúvida é a seguinte, as dúvidas são as seguintes: em primeiro lugar, esse templo que foi encontrado em Tel Motsar, ele não tem marcas de destruição. De alguma maneira, ele sobreviveu às reformas de Ezequias e à reforma de Josias. Parece que a reforma não contemplou toda a terra. E em segundo lugar, ele de alguma forma sobreviveu até o ataque dos babilônios, porque ele não foi destruído por Nabucodonosor. Ele ficou ali sendo usado de forma pagã, e somente depois do cativeiro da Babilônia ele foi abandonado. Este templo foi construído em cima de um granário, ou seja, um lugar que tinha muito recolhimento daquilo que era colhido na agricultura. Agora, isso aí de maneira alguma coloca em xeque a Bíblia, apenas abre essas questões: como é que esse templo sobreviveu? Agora, vamos deixar a Bíblia falar? Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que tanto Josias como Ezequias destruíram todos os altares pagãos, isso é uma linguagem hiperbólica. Existem estudos acadêmicos, até publicados em revistas científicas, do gênio da linguagem hebraica bíblica antiga. E nesse gênio da linguagem hebraica bíblica antiga havia o uso da hipérbole. Não só no hebraico, mas em várias outras línguas aqui do Oriente Médio. Vou dar um exemplo para você. Na estela de Meremptah, que está no Egito, é dito que o faraó Meremptah destruiu Israel e toda a sua semente, toda a sua descendência, não sobrou nenhum. Isso é um exagero, porque Meremptah, ele lutou contra Israel, mas os judeus continuaram existindo depois. Na estela de Mecha, a mesma coisa, que está escrito em aramaico, que o rei Mecha destruiu todos os judeus e que não sobrou nenhum. Isso não é verdade, eles existiram depois. E a Bíblia também usa a linguagem hiperbólica, quando, por exemplo, diz lá que Deus mandou entrar na cidade e matar crianças de peito, mulheres e tudo mais. Há uma palestra minha que está divulgada aí na internet, onde eu explico que ali não foi um genocídio geral, que é uma linguagem de hipérbole. Tanto é que povos como os amalequitas, que são descritos como sendo destruídos, depois aparecem vivos na Bíblia. Aí é mentira da Bíblia? Não. Linguagem hiperbólica não é mentira. Pergunte a um professor de gramática. É como se eu dissesse assim: eu varri toda a casa. Aí alguém vai e descobre que tem alguns cantinhos que eu não varri. Ou ainda, todo mundo foi à minha festa de aniversário, mas o mundo inteiro não cabia na minha casa. Linguagem hiperbólica é apenas linguagem hiperbólica, não é uma mentira, tá bem? Então, quando a Bíblia fala que Josias e Ezequias fizeram uma reforma, destruíram todos os templos pagãos, isto não significa que o paganismo não tenha sobrevivido a isto. Tanto é que em Beersheba encontraram um altar pagão que foi desmontado na época da reforma de Josias e também de Ezequias. Mas o que acharam interessante é que o altar, na verdade, não foi destruído como mandou o rei. Ele foi apenas desmontado, enterrado, para, quem sabe depois, tirarem da terra e montarem-no de novo. Esse altar está no Museu de Israel hoje. Também em Tel Arad, você tem um templo que rivalizava com Jerusalém. Agora, o curioso é que se essas pessoas lessem mais a Bíblia, não falariam, com todo respeito, abobrinhas na mídia popular. A Bíblia fala que Deus, eu vou até pegar a passagem para você, que eu só vou ler uma, que a idolatria continuava em Israel campeando ali. O fato de ter um templo pagão a poucos quilômetros do templo de Jerusalém não põe em xeque a Bíblia em nada, pelo contrário. Olha o que diz aqui o livro de Jeremias, capítulo 3, versículos 23 e 26. Jeremias escreveu logo depois da morte de Josias, justamente na época em que esse templo de Tel Motsar estava em funcionamento. Olha o que diz Jeremias, capítulo 3, 23 e 25. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus de Israel, é que encontraremos a salvação. Desde a juventude, observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter, rebanhos e gados, filhos e filhas. Que a vergonha nos sirva de exemplo e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus. E tem outras passagens, você vai em Jeremias capítulo 4, ele fala mais ainda dessa idolatria que havia. Ele fala que Jerusalém se prostituiu. Ora,
Se a reforma feita por Josias e antes dele, Ezequias, houvesse de fato resolvido todos os problemas de idolatria de Israel, Deus não teria trazido os babilônios. A advertência dos profetas era justamente que, por eles não respeitarem a aliança e entrarem na idolatria, Deus traria Nabucodonosor. E de fato, Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém e o templo, exatamente como os profetas falaram que haveria de acontecer. Então, meu amigo, pelo contrário, Talmud Sá, para mim, só amplia o quadro da idolatria e da apostasia que estavam em Jerusalém na época do 6º século a.C. Só isso. E, aliás, até ilustram por que Deus mandou Nabucodonosor destruir a cidade e o templo. Porque ele mandou os profetas, mandou a advertência e eles não ouviram. E talvez até por ironia, agora já é o lado arqueológico falando, por isso que ele deixou Nabucodonosor destruir o templo de Jerusalém, mas não destruiu o templo de Talmud Sá, o templo pagão, para que os judeus aprendessem uma lição que de fato aprenderam, porque depois do cativeiro da Babilônia, você dificilmente encontra uma estatueta pagã nos assentamentos judaicos que nós escavamos. Agora, a lição que nós tiramos de tudo isso, hoje também nós temos a Bíblia, Deus dando muitas advertências ao mundo do que pode nos acontecer se quebrarmos a aliança, o pacto, as leis de Deus. Será que cometeremos o mesmo erro dos antigos judeus? Algo a se pensar. Então agora, deixe-me embora que eu tenho que terminar de arrumar minha mala, pegar um avião no Ben Gurion e voltar para o Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei no início, não esqueça, dá o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. There's nothing unusual about the Adventist Church being involved in mission. Mission has always been our focus. But there is something very unusual about a new mission movement taking off in Tokyo. The church in Japan has a burden for the millions of unreached people living in their capital city. They know that without new mission methods, these people will remain unreached. So they invited the General Conference and the Northern Asia Pacific Division to partner with them to create Mission Unusual, a massive church planting and disciple-making movement. Key to the development of Mission Unusual are the Global Mission Centers, which focus on creating resources to share the gospel with unreached people groups. Today I'm in Tokyo, one of the world's largest cities. With a population of 40 million, the challenge is great before us. But guess what? Our God is greater. He has given us this mandate in Revelation 14:6 and other places in Scripture to go to every nation, kindred, tongue, and people. So how are we doing? Well, we're not home yet. And that's where we as an Adventist family worldwide can focus on reaching the unreached people groups of the city. There's growing diversity in Japan, and the people embrace a variety of lifestyles and subcultures. This includes young people like Sunny Bunny, who use fashion as a form of self-expression. A team of church planting missionaries is already on the ground, learning the language and how best to share Jesus with the Japanese. In time, they'll start new groups of believers, who will in turn disciple others. Eventually, they'll be supported by the ministry of global mission pioneers, urban centers of influence, volunteers, and tent makers, in a concerted effort to reach the entire city for Jesus. Helping to lead this team is Pastor Nozomu Obara, the president of the East Japan Conference. For years, he's had a passion for church planting, and he and his wife Sachiko are actively engaged in a disciple-making ministry for children. Pastor Obara will be transitioning from his position as president to become the associate director for Mission Unusual Tokyo. Greater Tokyo area is a big area with over 40 million people. But in the heart of Tokyo City,
there's about 10 million people, and only 10 Adventist churches with about 900 worship attendees every week. So, one Adventist needs to reach more than 10,000 people. Tokyo is a big challenge. To confront the challenge, Japanese pastors and missionaries will use a holistic approach to mission. Mission Unusual will plant the seeds of mission over the next 5 years. But the mission won't stop there. These efforts will continue to grow and impact people's lives for years to come. Our focus is not just on events and programs. Building relationships and getting involved with people is our focus. Finding out people's needs and meeting people's needs. In other words, implementing Christ's method here in Mission Unusual Tokyo. We'll keep you updated as God leads this movement and uses it for His glory. In the meantime, you too can support Mission Unusual Tokyo. Will you join me in praying for this project as it continues to unfold over the next 5 years to uplift Jesus in this city? Senhor, ofereço o coração, rebelde e inquieto, sem mudar. Não quero lutar nunca mais. Este coração é teu para salvar. Pai, eu não quero mais fugir. A ti eu sei, não posso resistir.
eis minha vida, fala a tua, Senhor, 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 entrego tudo a ti, entrego tudo a ti. Teu amor conquistou tudo o que sou. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Meu coração rebelde é teu, Senhor. Boas-vindas a todos os presentes, não só aqueles que estão aqui na igreja, que tiveram a possibilidade de vir até hoje, até aqui à igreja. Confesso que já tinha saudades de vir aqui à igreja e imaginava quando vínhamos aqui ao domingo fazer a nossa atividade de auxílio e distribuição de alimentação, olhava aqui para o salão de culto e pensava, imaginava como seria quando voltássemos todos, estar aqui todos juntos, que seria uma alegria, como é que seria o culto nesse dia, como é que seriam os hinos, como é que seriam as lágrimas, os abraços uns aos outros. Ainda não estamos nessa situação, ainda não podemos fazer isso. Portanto, a minha alegria hoje é só parcialmente completa. Faltam aqui 180 pessoas cá dentro, faltam aqui os nossos familiares, os nossos amigos, os desconhecidos que vêm ao sábado e nós não sabemos quem é, mas vêm à procura da palavra de Deus. E isso não permite que a nossa alegria seja completa, mas este é um primeiro passo. A Igreja tomou todas as medidas de segurança para que as pessoas possam vir, é certo que em número limitado, mas possam vir em segurança ao sábado à igreja e, portanto, convido todos aqueles que têm, como eu tinha, esta saudade de estar aqui presente no sábado, poder adorar, poder cantar aqui, que façam os planos para poder vir, podem vir em segurança, desde que respeitem as indicações que os diáconos e as diaconisas transmitem às pessoas que vêm. E venham matar essas saudades. Se quiserem, podem contactar a Secretaria da Igreja, na pessoa da Irmã Berta, e dessa forma dizer: eu no próximo sábado quero ir à igreja com a minha família, para que nós possamos organizar ainda mais aqui a estrutura da igreja, distribuindo as pessoas, para que possa haver um distanciamento social seguro e que possamos todos juntos estar aqui, alternando uns com os outros, mas possamos matar estas saudades desta casa, destas paredes, deste local que é a casa de Deus. Queria também dar as boas-vindas àqueles que nos ouvem em casa e veem em casa, àqueles que vivem em países distantes, que possam também estar sobre a proteção de Deus e possam também estar a desfrutar deste sábado. Eu gostava de começar com um momento para as crianças. Quando eu estava a preparar a meditação deste sábado, e perguntei ao Ruben: olha, Ruben, e eu preparo a história para as crianças?
E o Ruben disse-me, com certeza, a Joana vai estar à tua espera no início do culto para ouvir a sua história e, portanto, foi a pensar nestes pequeninos que em casa acompanham também a transmissão da Igreja do Barreiro, que eu preparei esta história. É uma história muito simples, é uma história de um leão que se chamava Rafael e um ratinho que se chamava Gabriel. Este leão vivia na selva, ele era um elemento importante, um elemento poderoso daquela selva e caminhava pela selva com a sua pose, com o seu poder, com a sua majestade, e todos os animais olhavam para ele e ficavam impressionados por aquela figura daquele leão que era considerado o responsável máximo daquela selva. E havia este ratinho Gabriel, que era um ratinho muito distraído, muito brincalhão, gostava era de se divertir e de rir com os seus amigos e de correr pela selva toda de um lado para o outro, sempre na brincadeira. E um dia, este ratinho teve um tempo livre e começou a brincar, começou a correr atrás de umas folhas, a ver umas flores ao longe, a ouvir uns insetos, e andava distraído a correr. E ele, quando se apercebe, começa a correr tão depressa e ele de repente bate contra algo que ele não reparou que estava ali, algo que por um lado era fofo, porque parecia ter assim um pelo, mas era rijo por outro lado. E quando ele abre os olhos, ele tinha ido contra este leão. E este leão olhou para ele e pôs-lhe a pata em cima, e o leão, que estava a fazer a sua cesta, acordou enraivecido e disse: eu vou terminar a tua vida. E o ratinho, cheio de medo, a tremer, pediu: por favor, poupa a minha vida. Foi sem querer, eu estava a brincar e distraí-me. E o leão continuava a olhar para ele, irritado por ter sido despertado do seu sono. E depois, o ratinho, no meio do seu desespero, diz algo que surpreendeu o leão. Ele diz-lhe assim: olha, poupa a minha vida, porque se algum dia eu tiver a oportunidade, eu vou também salvar a tua vida. E o leão parou, olhou novamente para o ratinho e começou-se a rir. Como é que algo tão insignificante como tu, ratinho, algum dia na tua pequena existência vai ter a hipótese de me salvar, de salvar a minha vida? Tu achas que isso alguma vez vai acontecer? E o leão ria com aquela frase. E o ratinho, muito assustado, continuava a olhar para o leão, e o leão disse: olha, já me fizeste rir hoje, portanto vou-te deixar ir, mas que isto não se repita. Nunca mais me incomodes quando eu estou a descansar. Bom, e o tempo foi passando, até que um dia o leão andava a passear pela sua área, a rondar a sua área, quando ouviu uns barulhos esquisitos e que ele não percebia bem o que era, e sem dar por isso, quando ele percebeu o que é que estava a acontecer, este leão tinha sido capturado por um conjunto de caçadores que tinham ido àquela selva, estava numa armadilha, daquelas armadilhas com rede, preso e levado do chão com uma corda que dava volta à árvore e que estava preso na árvore. Aqueles homens ficaram contentes porque aqueles caçadores iam receber um bom valor por aquele leão. E o objetivo não era levar o leão para uma reserva natural ou para um jardim zoológico, não. O objetivo era matar o leão e vender a sua pele. E era assim que aqueles caçadores furtivos iam fazer o seu dinheiro. E o nosso ratinho ia também, mais uma vez, nas suas brincadeiras, reparou, apercebeu-se que o leão estava preso lá em cima e que a sua vida está em perigo. E então que este ratinho sobe àquela árvore e diz ao leão: não te preocupes que eu vou-te ajudar. E o ratinho, tão pequenino, que os homens não conseguiam perceber que ele estava ali, começa a roer a corda que prendia o leão àquela árvore. A corda rompe-se, o leão cai, a rede abre-se e o leão consegue fugir sem os homens se aperceberem disso e consegue recuperar a sua liberdade.
Mais tarde, o leão voltou a encontrar este ratinho e disse: olha, muito obrigado, ratinho. Eu estava errado quando olhei para ti e vi que tu eras pequenino e achei que tu não podias fazer nada para mim, quanto mais salvar a minha vida. Mas hoje tu conseguiste salvar a minha vida. E não é por tu seres pequeno ou grande que faz a diferença. Muito obrigado, ratinho. E o ratinho ficou muito emocionado e agradeceu muito ao leão. E daí em diante, aquele ratinho e aquele leão passaram a ser amigos, companheiros, que se divertiam e que passavam tempo juntos naquela selva. O que nós podemos aprender com esta história é que muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós olhamos para os desafios e achamos que somos pequeninos e não temos capacidade de os vencer. Olhamos para os leões que existem nesta vida, que são os poderosos, que são os que têm capacidades, e nós não nos comparamos com eles. Mas, se até um simples ratinho consegue salvar a vida de um leão, quem sabe aquilo que está destinado a cada um de nós, aquilo que nós vamos ser chamados a fazer ao longo da nossa vida, que desafios é que Deus tem para nós. E a meditação desta manhã vai ser sobre um desafio que Deus colocou a um jovem na Bíblia. E gostava que nós meditássemos um bocadinho sobre isso. Antes de passarmos ao culto propriamente dito, vamos ter agora um momento especial, um momento musical.
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo o céu te ver. Quão grande é o meu A nossa vida foi invadida há alguns meses atrás por esta pandemia, e parece que de um dia para o outro a nossa vida mudou completamente. Se pensarmos como vivíamos no mês de janeiro ou no mês de fevereiro deste ano, a nossa vida era completamente diferente, as nossas preocupações eram completamente diferentes daqueles que são agora. Houve tantas alterações na nossa vida, tantas áreas onde nós tivemos que nos adaptar, aprender coisas, reaprender outras, fazer coisas de maneiras diferentes. A Igreja teve que se adaptar, teve que estar encerrada, teve que reorganizar o seu espaço. Das nossas casas, alguns de nós tiveram que reorganizar as suas rotinas, a ida às compras, a ida para o trabalho. Outros tiveram que reorganizar a sua família. Os filhos ficam com quem? Vamos viver aonde? Vamos ficar aonde? Como é que será a escola? A escola foi reformulada, portanto, enormes desafios. Muita preocupação, muita ansiedade, algum desespero. Alguns olharam para isto como uma oportunidade também. Não só como uma crise, mas também como uma oportunidade para crescerem, para aprenderem, para fazer coisas diferentes, para criarem oportunidades de negócios também. Outros olharam para as dificuldades que estavam à volta e ficaram paralisados, sem saber bem o que fazer, com medo. Com muito medo daquilo, do desconhecido, de uma doença nova, das notícias na televisão que são constantemente negativas, e não souberam como lidar com isso. E eu gostava que nós, com base numa história bíblica, pudéssemos refletir um bocadinho sobre como é que nós podemos enfrentar estas dificuldades que ainda não terminaram, que ainda continuam. Não sabemos se vai haver um segundo pico ou não, não sabemos quando vai haver um medicamento que trate eficazmente esta infecção, não sabemos se vamos ter vacinas ou não ainda. Oramos para que sim, para que isso aconteça, mas não sabemos o tempo. E, portanto, a noção do desconhecido, de não controlarmos todos os fatores, deixa-nos um bocadinho ansiosos e um bocadinho preocupados. Mas eu acho que uma história que nós já ouvimos tantas e tantas vezes na nossa vida, na Igreja, uma história de um jovem e um guerreiro, a história de Davi e Golias. Eu, quando fui rever novamente esta história, quando a ouvi novamente, foi-me apresentada de uma maneira completamente diferente daquela que eu estava habituada a ouvir. E eu gostava de partilhar esta nova perspectiva sobre a história de Davi e Golias. Portanto, nós sabemos que muitas vezes, na nossa vida também, os desafios às vezes parecem-nos como gigantes, como era este gigante Golias que pertencia ao exército dos filisteus e que estava em guerra com o povo de Deus. Davi, certamente, quando olhou para este homem, terá ficado assustado, terá ficado preocupado, terá ficado ansioso, terá tido medo. Não sei.
Mas esta pequena história pode nos ajudar a compreender melhor como devemos enfrentar aqueles gigantes que vão surgindo no nosso caminho. E gostava de vos convidar a ler a palavra de Deus em 1 de Samuel, no capítulo 17. Não vamos ler a história toda, convido aqueles que assim desejarem que hoje à tarde possam rever, lendo versículo a versículo, palavra a palavra, calmamente, para perceber a riqueza de pormenores que esta história tem. Mas a partir do versículo 1 até o versículo 3 podemos ler: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efedes-Damim. Saúl e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam num outro monte, ficando um vale no meio deles. Os filisteus foram, desde sempre, digamos assim, um dos principais inimigos do povo de Israel. Era um povo que era originário de Creta, eram marinheiros, conquistavam o mar, eram navegadores, e eles habitavam, como podem ver aqui neste mapa, nas planícies costeiras nesta região do Médio Oriente, onde habitava também o povo de Deus, o reino de Judá. E, portanto, junto ao mar, tínhamos estas cidades pertencentes aos filisteus, e mais no interior, nas terras mais altas, onde tínhamos montanhas, habitava o povo de Judá, com as cidades como Jerusalém, Betém e por aí fora. E nesta batalha, o objetivo dos filisteus era fazerem, como podem ver aqui nesta seta verde, fazerem uma incursão ao longo destas planícies que iam de leste para oeste, para poder quebrar o reino de Israel ao meio. Se conseguissem conquistar aquela zona, íamos ter, por um lado, Gibeão, Ramá, Jerusalém de um lado, Belém seria provavelmente conquistada, e a parte de baixo, de cidades como Hebron, ficariam isoladas do resto do povo. E esta era a estratégia dos filisteus. Saúl era o rei, nesta altura, organizou os seus homens, as suas tropas, e vem ao encontro do exército filisteu para impedir que o seu reino fosse cortado ao meio e ficasse dividido em dois. Este é um vale. Nós às vezes, quando imaginamos a terra de Israel, imaginamos-os como um deserto, árido, sem vegetação. Mas não, este vale é um vale bonito, com muita vegetação, com muitas planícies e com algumas montanhas, algumas terras altas, e daí era aqui que se ia desenrolar esta batalha entre o exército de Saúl e o exército dos filisteus. Só para verem como os exércitos ficaram dispostos, a norte temos a posição do exército israelita, que ficou em cima, na montanha que dava para o vale, no lado norte, e na montanha do outro lado, nas terras altas do outro lado do vale, a sul, tínhamos a posição dos exércitos israelitas. Saúl encaminhou-se com as suas tropas para aqui, e os dois exércitos mantiveram-se nestas terras altas, com o vale a separar os dois, semanas. 40 dias passaram, um exército de um lado, um exército do outro e um vale no meio. Porquê é que eles não decidiam atacar um ao outro e tiveram tantos dias à espera para combater um com o outro? Bom, o primeiro exército que avançasse tinha que descer a montanha, tinha que atravessar o vale, e quando começasse a atacar o outro ia estar em desvantagem, porque o outro exército estava num ponto mais alto. E, portanto, nem um exército nem o outro se queriam fragilizar, digamos, se queriam pôr a jeito para serem atacados pelos outros. Então havia aqui um impasse em que os dois exércitos ficavam frente a frente durante 40 dias e nenhum nem outro atacava. É então que
continuamos a ler no versículo 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura. Eu vou reforçar aqui alguns pormenores, quer de Davi, quer de Golias, para que depois nos vão ajudar a compreender a riqueza deste texto. Quase 3 metros de altura, este homem. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 70 quilos, uns 60 quilos. Reparem, tinha que ser um homem enorme para que o seu colete de proteção, só isso pesava 60 quilos. Tinha que ser um homem com uma complexão física enorme. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. Vejam o que é alguém que se vai preparar para um combate e que a sua arma pesa mais de 7 quilos. A arma que tem que manejar rapidamente para se defender e para poder atacar. Portanto, era um homem enorme. E outro pormenor interessante, e diante dele ia o escudeiro. Lembrem-se deste pormenor, porque vai ser importante mais à frente. Então, todos nós crescemos com a história de Davi e Golias e com imagens diversas de Davi e Golias, mas provavelmente a imagem seria semelhante a esta que eu vos estou a apresentar. Um homem enorme, com quase 3 metros, com o seu escudeiro à frente, altamente equipado para um combate. E este homem vem para pôr fim a este impasse, esta guerra que não avançava nem recuava entre o exército de Deus e o exército dos filisteus. Este homem descia, ele sozinho com o seu escudeiro, até à base do vale e gritava para o exército de Israel: escolham um homem do vosso exército e ele que venha lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos servos do povo de Israel. Se eu vencer, vocês serão servos dos filisteus. E todos os dias, de manhã e à tarde, este homem vinha até ao meio do vale e gritava isto para o exército de Israel. E o exército, podemos ler esta parte a partir dos versículos 8 para a frente. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês porque é que vocês saíram para formar a linha de batalha? Porque todos os dias os exércitos formavam-se em cima, na montanha, preparados para a batalha, mas nenhum nem outro avançavam. Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem que venha lutar comigo. Se eu puder lutar comigo e me matar, nós seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuava: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem que lute comigo. Isto era um tipo de batalha que se chamava combate singelo. Porque em vez de ser dezenas ou centenas de homens a lutarem, escolhiam um guerreiro de cada lado dos exércitos, havia como se fosse um duelo, e quem vencesse, então, vencia a guerra. Ou a batalha, neste caso. E, desta forma, evitava-se que morressem muitos homens e que houvesse um grande derramamento de sangue. E os filisteus, tendo um homem com estas características, preferiam que o combate fosse feito assim. E este homem, dia após dia, de manhã e à tarde, continuava a desafiar o exército de Israel. E, para além disto, ele preferia blasfémias sobre o Deus de Israel e enaltecia os deuses dos filisteus. Então, todos os israelitas, quando olhavam e quando viam este homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também dará a sua filha em casamento e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Reparem, Saul devia estar mesmo desesperado. Primeiro ele disse: olha, se alguém for lutar com Golias, vou-lhe dar muito dinheiro, vou fazer dele um homem rico. Como se isso não bastasse, ele promete mais o quê? Vai-lhe casar com a minha filha. Portanto, passava a fazer parte da família real. E percebemos que o desespero era mesmo completo
quando ele diz, não paga mais impostos. Saul estava mesmo desesperado, porque para um governante dizer a alguém não paga mais impostos, é porque a situação está mesmo complicada. E então, apesar destas promessas, não havia nenhum homem em Israel que se aventurasse a lutar com Golias. E Davi, que era um jovem, que ainda não tinha idade para ir para a guerra, veio enviado pelo seu pai trazer alimentos para os seus irmãos mais velhos que estavam ali com o exército. E quando Davi chega, ele pergunta àqueles homens que estavam ali, do exército, o que é que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? E os homens olharam para aquele jovem, aquele adolescente, e explicaram o que é que Saul tinha prometido. E Davi depois vai ter uma frase que vai surpreender estes homens, estes guerreiros do exército de Saul. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Todos os homens estavam cheios de medo de lutar com este guerreiro. E de repente vem um jovem que diz, mas quem é este? Quem é este homem para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, mais tarde, é depois levado até Saul e vai dizer a Saul, não desanimes, que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá lutar contra esse filisteu. Bom, tentem imaginar. Nós temos tropas, homens que desde novos que são preparados, treinados para combater no exército. Tropa de Israel, liderada por Saul. Do outro lado tínhamos os filisteus, guerreiros, digamos profissionais, homens habituados ao combate, com técnicas de treino de luta, habituados a matar outras pessoas nas batalhas. E de repente vem este jovem, um jovem que era pastor, um jovem adolescente, que ainda não tinha idade para ir à tropa, que ainda não tinha idade para ir combater, e diz, não há problema, eu vou lutar contra este homem. A Bíblia não dá grandes pormenores sobre se alguém se riu, se alguém achou ridículo aquela ideia. É certo é que o passo a seguir, Saul diz, sim senhora, tu podes ir. Bom, Saul provavelmente notou que havia algo de especial neste jovem, neste Davi. E, pelo sim, pelo não, Saul tem um plano. Ok, pronto, Davi, tu queres ir lutar, então vamos fazer uma coisa. Eu vou tirar a minha armadura, aquilo que me protege eu vou-te dar. E tu vais-te vestir, então, e vais lutar com este filisteu, com Golias, vestido com a minha armadura. E podemos imaginar, este jovem, que era um pastor habituado a cuidar de ovelhas, que andava com uma roupa prática para se poder mover rapidamente no campo, atrás do seu rebanho. De repente vê-se com um capacete, com provavelmente um colete, com escamas, pesadíssimo, semelhante àquele que Golias teria, embora mais pequeno, com uma espada que ele, não sabemos se ele alguma vez tinha manejado uma espada ou não, com proteções nas pernas. E Davi, quando olha para si vestido daquela maneira, percebe que alguma coisa não está bem. Saul, como lemos nos versículos 38 e 39, vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na sua cabeça, vestiu-o com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a tinha usado, nunca tinha usado uma armadura, nunca tinha usado um equipamento daqueles. Então Davi disse a Saul, eu não posso andar com isto porque eu nunca usei este equipamento. Que sentido é que faz eu usar uma coisa que não estou habituado, que não me pertence? E Davi tirou aquilo sobre si. E nós sabemos como é que o resto da história decorre. Davi vem em direção a Golias, apanha 5 pedras pelo caminho e continua a andar para enfrentar este soldado. Se nós formos comparar o equipamento de guerra que Davi tinha e o equipamento de guerra que Golias tinha, conseguimos perceber o seguinte. Davi, um miúdo, um pastor, foi para esta batalha com a sua roupa, com o seu cajado, com 5 pedras lisas do leito do rio que ele apanhou e com uma funda.
Do outro lado, o seu adversário era um gigante, um guerreiro profissional, um soldado profissional. Tinha um capacete e uma couraça de escamas de bronze, caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze sobre os ombros, uma lança e ainda era acompanhado por um escudeiro. Para além disso tudo, tinha quase 3 metros de altura, era visivelmente superior a todos os homens que se encontravam naquela planície. Mas nós sabemos a história, sabemos que Davi, usando uma pedra na sua funda, foi em direção a Golias, acabou por acertar na região frontal da cara de Golias, Golias caiu e Davi acaba por matar este soldado filisteu e dessa forma o exército de Israel venceu esta batalha. Até aqui nada de novo. Todos nós já conhecíamos esta história desde crianças. Muitas vezes ouvimos esta história. Hoje em dia a história de Golias, a história de Davi e Golias é conhecida em todo o mundo, até naqueles que não são cristãos. Tornou-se digamos, um simbolismo, uma figura de estilo, a luta entre Davi e Golias. E nós associamos sempre Davi como sendo o mais fraco, o mais pequenino, e Golias como sendo o poderoso e o gigante. Acontece isto nos jogos de futebol ou no desporto, quando um clube poderoso da primeira divisão joga com um clube da distrital, nós dizemos que é um combate entre Davi e Golias. E quando o clube pequenino ganha, nós dizemos que houve um tomba gigante. Portanto, esta história de Davi e Golias está plenamente difundida na sociedade. Até se aplica no mundo dos negócios. Empresas pequeninas que tentam conquistar um mercado a gigantes da indústria. Davi contra Golias. Será que nesta luta nós conseguimos perceber alguns pormenores que nos podem mostrar porque é que Davi assumiu este risco de combater contra este soldado, quando nós olhando para o equipamento de um e outro, para as características físicas de um e outro, Davi estaria grandemente em dificuldades ou grandemente prejudicado, em desvantagem pelas suas características. Algumas frases do discurso de Davi, que ficaram registadas na Bíblia, que nos podem ajudar a perceber como é que este jovem pensava. E uma dessas frases foi: quem é este filisteu e circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia que Golias não estava a lutar contra si, não estava a afrontar os exércitos de Saul, não estava a afrontar o povo, o reino de Israel, ele estava a lutar contra o Deus vivo. E é interessante que para Davi, Deus é um Deus vivo. Era um Deus do seu dia a dia. Era um Deus que o acompanhava quando ele tomava conta dos seus rebanhos. Era um Deus que o protegia quando ele lutava contra animais selvagens que atacavam o seu rebanho. Era um Deus que o acompanhava durante a noite quando ele dormia ao relento para cuidar e guardar dos seus rebanhos, dos rebanhos do seu pai. Ele sabia que este Deus era vivo e que este Deus fazia parte da sua vida. E ele não tinha receio porque tinha esta certeza. Outra frase, outra ação, digamos, que Davi teve foi: eu não posso andar com isto. Eu nunca usei esta armadura de Saul, porque é que vão vestir isto para quê? E ele tirou aquilo de sobre si. Davi sabia que nos combates da vida as armas dos outros não nos servem de nada, porque são as armas dos outros. A experiência de vida dos outros não nos serve de nada, porque não é a nossa. As características dos outros, as estratégias dos outros, muitas vezes não nos servem de nada, porque são dos outros e não são a nossa experiência, não são a nossa prática, não são aquilo que nós somos. Digamos que Davi disse: eu não me quero disfarçar de Saul para entrar nesta luta, porque eu não sou Saul, eu não sou um soldado. E eu vou à luta como sou. E muitas vezes na nossa vida nós achamos que aquilo que somos não é suficiente para ir à luta. Aquilo que temos, as armas que temos, o equipamento que temos não é suficiente para irmos à luta. Mas Davi não pensou desta maneira. Será que esta luta foi desigual? Bom, toda a gente diz que sim, não é? Quando um clube
poderoso, em que só o ordenado de um jogador dava para pagar o ordenado durante o ano inteiro aos jogadores todos da outra equipa, nós percebemos que há desigualdade. Quando uma empresa que é cotada em bolsa, que tem milhares de trabalhadores espalhados pelo mundo inteiro, luta por um negócio ou por uma área de negócio com uma empresa que tem 5 ou 10 trabalhadores, que surgiu num grupo na faculdade de amigos que tiveram uma ideia e que desenvolveram. Nós percebemos que temos a noção de que esta luta é desigual. E nesta história nós, quando olhamos para Davi, dizemos, pois, ele só tinha uma funda. Ele só tinha uma funda, não é? E Golias estava do outro lado, um guerreiro profissional, digamos assim. Sabem, eu acho que nós avaliamos mal quer as circunstâncias de Davi, quer as circunstâncias de Golias. Avaliamos mal também, muitas vezes, na nossa vida, a nossa capacidade e as armas que temos à nossa disposição para vencer os desafios. E muitas vezes também avaliamos mal, com uma perspectiva errada, os desafios que estão à nossa frente, a sua dimensão e a sua capacidade. E era sobre estes pormenores que eu gostava de vos falar a seguir. Vamos tentar explorar mais o que é que se passou nesta batalha entre Golias e Davi. Se nós recorrermos à balística, a balística é a ciência que estuda o movimento dos projéteis. Por exemplo, quando alguém usa uma arma de fogo, dispara, né, um tiro, a ciência que estuda a trajetória daquela bala, daquele projétil, quando o projétil bate numa parede ou acerta no corpo de alguém, os danos que faz, a balística intervém aqui e consegue identificar as características da arma que foi disparada e do projétil que foi usado. E quando esta ciência é usada para investigar aquilo que Davi usou uma funda. Uma funda era, como veem aqui na imagem, constituída por 2 cordéis afastados com um recipiente, digamos assim, de pele ou de tecido no fim, onde era colocado um projétil, uma pedra ou um pedaço de ferro, de chumbo, alguma coisa, e depois era rodado pelos fundeiros, que eram um componente importante dos exércitos daquela altura. Havia os que iam a cavalo, havia os que iam a pé e depois havia os fundeiros. Então Davi estava a usar esta funda e consegue, através de movimentos repetitivos, lançar um projétil a uma velocidade de 35 metros por segundo. Nós achamos que era uma arma frágil, simples, mas era uma arma que, quando era usada por fundeiros que tinham muita experiência e muita capacidade de usar esta arma, era uma arma perigosa e muito violenta. Hoje em dia, a funda é um símbolo da luta da libertação da Palestina pela opressão que é sujeita pelo povo de Israel, e nós vemos aqui uma imagem atual de um homem a usar uma funda. Para além disso, esta arma, Davi, ao caminhar, apanha 5 pedras do chão. Mas estas 5 pedras não eram pedras vulgares. Naquela região havia um tipo de pedras específico que eram constituídas por sulfato de bário. E estas pedras têm uma característica importante, é que têm uma densidade muito superior a uma pedra comum, uma pedra habitual. E, portanto, a pedra que Davi pôs na sua funda tinha tal densidade, que está aqui o pormenor, de 4,5 gramas por centímetro cúbico, portanto, era tão densa, que, associado aos 35 metros por segundo da funda,
era como se Davi tivesse disparado um revólver de calibre 45. E, portanto, nós vemos que, quando vemos estes pormenores, se calhar Davi não era aquele que estaria em mais dificuldades ou em desvantagem neste combate. Mas isto é o que nós observamos no lado de Davi. Mas nós podemos também olhar para Golias. O que é que se passava com o Golias? Será que tinha sido alimentado de uma maneira especial ao longo da sua vida para ser tão grande? Não era comum, porque nem num dos lados do exército, nem no outro lado do outro exército, havia homens com estas dimensões. Então a ciência tem vindo a estudar o que é que se poderia passar com Golias. Eu tenho aqui, conseguem ver nesta fotografia, um homem chamado Robert Wadlow, que tinha 2,72 m de altura. Este homem tinha uma doença que se chama acromegália. E trata-se de um tumor numa glândula, na hipófise, que faz com que se liberte quantidades de hormona de crescimento em excesso. Então, todos nós temos hormona de crescimento no nosso corpo, que se vai libertando mais em algumas alturas da nossa vida, menos noutras alturas da vida, e faz com que os adolescentes cresçam muito na altura da adolescência, há um surto porque há um aumento da secreção desta hormona. Nas pessoas que têm esta doença, esta hormona é sempre produzida em excesso e faz com que as pessoas cresçam em excesso, e era o caso deste homem, Robert, e provavelmente podia ser o caso também de Golias. Outros pormenores, e convido-vos a ler o texto, diz que quando Golias fala com Davi, diz: vens tu ter comigo como se eu fosse um cão e vens com paus. Bom, Davi não foi com paus nenhuns contra Golias. Levava o seu cajado. Portanto, o texto também nos indica que Golias provavelmente se movia com alguma dificuldade. É claro que um homem com 3 metros, à luta com um homem com 1,70 m ou 1,80 m, se o conseguir numa luta corpo a corpo agarrar, facilmente vence aquela batalha. Mas, numa luta à distância, Golias perdia a sua vantagem, porque não conseguia usar a sua força sobre o seu adversário. Outro aspecto: porque é que um homem com 3 metros, quase 3 metros de altura, musculado, precisava de um escudeiro para ir para a batalha? Não fazia sentido. Poderia descer sozinho e poderia lutar sozinho, não precisava de nada. Provavelmente Golias via mal, porque um dos problemas de quem sofre desta doença, a acromegália, é que o tumor cresce sobre uma estrutura que se chama quiasma óptico, que é onde passa a informação que vem dos olhos para ser interpretada no cérebro. E a pressão deste tumor sobre esta estrutura faz com que existam dificuldades e alterações na visão. E provavelmente Golias não conseguia ver bem Davi, identificar bem Davi, e precisava de um escudeiro que o guiasse no seu caminho até à batalha. E depois, na batalha, então, se ele conseguisse agarrar numa luta corpo a corpo o seu adversário, Golias teria a sua vantagem. Então, quando nós conseguimos compreender que, afinal, David, nesta luta, não seria o elo mais fraco, provavelmente, porque ele não iria lutar corpo a corpo, como Saul imaginava que ele iria lutar com Golias. O que é que fez aqui a diferença nesta batalha? Não terá sido só estas características. Davi conhecia o Deus vivo. Ele sabia que esta luta não é minha. Eu vim aqui trazer a comida para os meus irmãos, para o chefe dos meus irmãos que estão aqui no exército, e de repente vejo-me no meio de um vale com um gigante com quase 3 metros e eu vou lutar com ele. Esta luta não é minha, esta luta é do Deus vivo. Ele está a ofender o Deus vivo e é o Deus vivo que vai travar esta luta. Ele usou a sua experiência de vida. Ele não quis equipar-se
com a experiência de Saul, com a armadura de Saul. Não. Eu levo a minha roupa. Eu vou como sou, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, com as minhas dificuldades, com as minhas incapacidades, mas também com aquilo que faz com que eu me distinga. Levo o meu cajado, levo a minha roupa e levo a minha funda. Aquilo que eu uso no dia a dia para combater os problemas que surgem na minha vida. Não preciso de me camuflar, de ser diferente. E muitas vezes nós, nas nossas lutas, quer sejam espirituais, quer sejam fora da igreja com assuntos seculares, nós achamos que precisamos de uma roupagem diferente. Como eu sou não chega. Então, disfarçamos-nos, tentamos passar por pessoas diferentes, até com Deus. Oramos não sendo sinceros, não falando a verdade, tentando orar, pôr uma armadura por cima de nós. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós, como Davi, possamos avançar tal como estamos, com a nossa roupa, com a nossa funda, com o nosso cajado e com as nossas pedras. Ele usou os meios que estavam à disposição. Bom, ele não começou a pensar, realmente o Golias tem esta armadura, tem isto assim, tem isto assado, eu o que é que tenho? Tem isto, bem, vamos fazer contas, ver a probabilidade de eu conseguir vencer. Não. Se Deus está comigo, não há problema. Deus vai tratar do assunto. E Golias, e Davi avança, apanha as pedras e vamos a isto. A luta não é minha, o combate não é meu. O combate é com Deus. E não deixou, acima de tudo, e num dia e numa época da nossa vida e do nosso mundo em que nós muitas vezes temos medo, eu confesso-vos, quando eu que trabalho numa área da saúde mental e quando me pedem para eu fazer formação sobre ventilação mecânica assistida para, se numa hipótese remota, poder ter que ir para a unidade de cuidados intensivos ventilar doentes com Covid-19, eu confesso que senti medo, porque se chegássemos àquela situação era porque as coisas estariam muito, muito más e muito graves. E, portanto, o medo muitas vezes paralisa-nos quando nós temos desafios e gigantes para enfrentar, sejam eles quais forem. E Davi certamente que sentiu medo. Certamente que sentiu medo e que deve ter orado à medida que descia aquela montanha em direção ao vale, em direção àquele gigante, que deve ter orado: Deus, estou com medo, mas a batalha é tua, a força é tua, o exército é teu. E, portanto, eu vou, mesmo com medo, mas vou. Davi não impediu que o medo de falhar o impedisse de lutar. E muitas vezes o nosso medo de enfrentar as dificuldades, de lutar contra os desafios que nos surgem, faz com que nós fiquemos parados, com o medo, e não avançamos, e não crescemos nas nossas lutas, e não vemos o poder de Deus a avançar na nossa vida. Tudo isto que nós vemos, para mim o fator mais importante que fez com que Davi vencesse esta batalha e trouxesse esta vitória ao povo de Deus, foi fez a diferença. Porque não eram as características de Davi que iriam fazer uma diferença muito significativa neste combate, nem as deficiências de Golias que iam permitir que ele vencesse facilmente. Havia algo que fazia a diferença na vida de Davi, e esse algo era ele saber que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sejam gigantes com 3 metros, sejam pandemias ao nível global. Que este Deus vivo que fortaleceu Davi nesta batalha contra este gigante, que seja também o mesmo Deus que nos fortalece e nos ajuda a lutar contra este gigante que é esta época de medo e de desconhecido, que é esta pandemia na qual estamos a viver nós e toda a humanidade. Que Deus possa nos dar a mão quando o medo nos assola e que possa caminhar connosco ao longo do vale à medida que nós vamos lutando contra os gigantes que vão aparecendo na nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.